Esta é a primeira vez que Deus prepara vir a cidade de São Carlos com muita gratidão no meu coração. O Senhor me enviar os seus filhos aqui até nosso estado, até ali, nossa cidade, e tem produzido a nós um fruto doce. Por isso, estou muito feliz de estar aqui com a irmandade, esta boa preparação, convite dos servos de Deus. Então nós vamos aproveitar aqui um tempo, que Deus vai preparar para nós nesta noite. Eu estava chegando aqui e um servo de Deus pediu para contar uma obra. E as obras de Deus nos edificam, nos renovam. E esta obra, particularmente, ela renova a mim também. Porque é uma obra de amor. E a palavra nos previne de que nesses tempos já que estamos vivendo, como nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. É verdade. Então, eu agradeço a Deus por de 1988, Deus fez esta obra. Naquela época eu morava aqui em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Eu sou do Piauí, meu irmão, nascido lá. Mas naquela época eu morava aqui e congregava na congregação central ali de Campinas, trabalhava na distribuidora de milhas e naves lá. E ali tinha um casal que congregava ali, nós não tínhamos amizade próxima, mas eu os conhecia. E aquela nossa irmã morava no centro de Campinas, seu esposo era zelador de um prédio, e ela trabalhava ali em Nova Campinas, ela morava lá em Série, em Campinas, e ela trabalhava ali em Nova Campinas, só passar aquele viaduto ali, tem o Aurão, na Avenida Terceiro do Oeste, perto do estado do Guarani, ali para frente de Nova Campinas, então ela ia de a pé. Era perto, irmãos. E uma noite, aquela irmã, ela tem um dom especial de evangelizar as almas. E uma noite ela estava orando, e ao orar, o Senhor falou para ela sobre um certo José. Um disse muito espiritual, levantou da oração, pegou a Bíblia e leu a passagem de José. Deus não fez ela nada saber e ela dormiu. No dia seguinte ela foi para o seu trabalho, pegou ali um caminho diário e quando chegava ali naquele viaduto do Maurão, sobre a Avenida Terceiro do Oeste, ela não passava por cima do viaduto, ela passava por baixo. Hoje tudo é retorno, mudou tudo lá, isso foi em 88, mas naquela época era mais simples e bastante ajardinado por baixo, bastante plano. Então ela passava por baixo. E naquela manhã, 6 horas da manhã, quando ela ia, começou a descer a lateral do viaduto, o viaduto ia aqui para passar a avenida e ela descia aqui. Quando ela estava descendo, o Senhor visitou ela e falou para ela: minha serva, olha ao teu lado. Era do lado esquerdo, assim, embaixo do viaduto, bastante plano, tinha uma árvorezinha, um arbustozinho, e tinha um tanto de entulho, no sentido figurativo, irmãos, molambos, trapos. E era muito espiritual, se aproximou. Quando ela chegou próximo, ela viu que tinha um homem debaixo dos trapos, dormindo. E o Senhor falou para ela: esse é o José que eu te falei ontem. Aleluia! Ela é espiritual, tocou nele e já falou assim: seu José, acorda, que Deus me manda aqui com boas novas. Aleluia! Despertou ele e começou a falar desse Jesus tão santo que amamos, irmãos? E foi anunciando o Evangelho, a salvação. Ele nada falou, o horário dela venceu, ela seguiu e foi embora para o trabalho. No dia seguinte, semelhantemente, aconteceu a mesma coisa. E
E ela chegou naquele dia, aí ela preocupou, porque o Senhor mandou ela apostar uma segunda vez, e ela não esqueceu dele, chegou em casa, foi orar. E quando ela apresentava aquela parte, como ela nos falou, Deus revelou a mim e a minha esposa. E ela disse, ligou para mim no meu trabalho no dia seguinte, me falou disso. Eu falei para ela, irmã, e como nós não tínhamos uma amizade, né, próxima, eu falei, que a irmã requer de nós? Ela falou, irmão, eu queria, como Deus revelou aos irmãos, eu queria que os irmãos fossem lá comigo, fazer uma visita. Eu falei, está bem, marcamos, irmãos, e fomos. Naquele dia, minha esposa preparou umas frutas, fez uma garrafa de café, passamos na padaria, compramos uns pães, uns bolos, e seguimos para lá. Chegamos lá 8 horas da noite, e ele estava, nós sentamos ali, eu comecei a descascar laranjas, preparar as maçãs aqui para dar uma mexida dele, e elas falando da graça de Deus, elas nos anunciando. Irmãos, só que eu vou descrever um pouco. Ele era silencioso, não falava, um senhor já de mais de 60 anos, seus cabelos grisalhos, mas irmão, era um homem lixo da sociedade. Muitos anos, a vida toda naquela situação, seus cabelos eram imensos, cheios de muita sujeira, ele era homem de muita barba, só que a barba dele, irmãos, era cheia de restos de comida. Se olhava, tinha feijão, resto de macarrão podre, e a barba dele não era malhada, assim, era cheia. Enfim, se olhava para o rosto dele, se só via 2 profundos olhos. Irmãos, era tudo que se via no rosto dele, cheio de feridas, cheio de bicho de pé, cheio, irmãos, de tudo quanto eu disse. Irmãos, o seu mau cheiro se sentia de 5 metros de distância, sentia o mau cheiro dele, com todo respeito à irmandade, ao ambiente santo, mas fazia as suas necessidades fisiológicas, irmãos, nos próprios pratos onde vestia. Era uma situação extrema, era uma coisa muito difícil de se ver, irmãos. E na segunda visita que nós fizemos ali, queridos irmãos, ele comia no latão de lixo que tinha ali perto de uma saída do box dos Jequitibatas, ali um latão de lixo que jogava o resto de comida nos restaurantes. E com os seus dedos, as unhas haviam crescido tanto, era tudo quebradas, as falanges do dedo dele, dos dedos, era tudo muito inflamada. Então ele não pegava nada com os dedos, ele pegava assim, com essa parte da mão. Então ele comia dentro do latão que nem um cão. Eu cheguei a alimentar, mas comia aquela comida um pouco que nem um animal. E na segunda visita que nós fizemos lá, irmãos, nós chegamos lá, tinha dado uma chuvinha à tarde em Campinas, e eu acho que ele pegou um pouco daquele sereno, ele estava dormindo onde ele ficava, não tinha mais grama, era terra, e ele estava dormindo já com o rosto no chão, provavelmente, porque quando nós chegamos e tocamos nele, eu falei, seu José, chegamos, nós estávamos levando já uma comidinha, e eu lembro que ele com a mão trêmula levantou aquele prato de coberta cheio de fezes, de urina, perdão, só para guardar de ver o tamanho da miséria humana, da condição de subsistência, irmão. E ele levantou tremente assim o braço, todos aqueles sapos imundos e com mau cheiro. E quando eu olhei para ele, ele devia estar com o rosto no chão, estava tudo cheio de terra. E ele não parecia um ser humano, ele parecia um animal. Quando eu olhei assim na face dele, que eu achei aquele aspecto muito terrível, irmãos, o Senhor falou comigo. Foi a primeira vez que Deus falou comigo sobre ele. O Senhor falou para mim, meu servo, está vendo este homem? Eu amo esta alma. Quando o Senhor falou aquilo, irmandade, eu até hoje não tenho palavras para explicar. Eu só sei dizer que Deus fez um milagre espiritual comigo, porque quando o Senhor falou que eu amava, eu comecei a amar. Eu não sei explicar. Eu comecei a amar Ele, mas amar como se fosse meu pai.
cheguei a amar como se fosse meu pai. Eu comecei a chorar de amor, me deu vontade de eu afagar ele num abraço, mas eu não podia, não conhecia, ele não falava. Eu fiquei com medo de uma reação, e eu, irmãos, levei minha mão assim lentamente, só toquei naqueles cabelos imundos, sujos, muito grande, e eu passei um pouco a minha mão, chorando na cabeça dele, chorando de amor. E eu falei para ele, falei, irmão José, a partir de hoje eu vou lhe chamar irmão José. Falei para ele, aleluia, e falei para ele, e a partir de hoje, porque eu passava, sabe, irmão, às vezes ao trabalho, eu passava e eu via ele lá no latão de lixo nesses dias, irmãos, que ficou entre uma visita e outra. Eu falei, a partir de hoje, todos os dias, eu vou sair lá do meu trabalho, vou trazer aqui uma comidinha para o irmão. Eu não quero mais o meu irmão naquele latão de lixo ali. Aleluia, Deus vai preparar a partir de hoje o seu pão de cada dia. Naquele dia, se eu pudesse, irmãos, eu tinha tirado ele de debaixo daquele pontilhão. Era mês de junho, o inverno estava chegando, irmãos, e já estava fazendo frio à noite, muito frio. No dia seguinte, Deus preparou, nós compramos 2 cobertas de lã, cobertas boas, bem quentinhas, levamos para ele. Saímos da visita, da outra visita, cobri ele direitinho, deixei ele cobertinho, e o meu coração doía de deixar ele debaixo daquela ponte, naquela situação. Irmãos, na outra visita, ele era prisioneiro de legiões, porque na outra visita eu já estava as cobertas todas rasgadas, todas em trapos, todas sujas de fezes. Perdão, mas a irmandade, aqui tem alguém que precisa ouvir isso. Ele já estava, irmãos, destruída, sem condição de uso. Mas, queridos e amados irmãos, abreviando, chegou um dia, nós já achávamos que ele não ouvia o que falávamos, que ele não entendia, que ele devia também ter problemas, né, de surdez, enfim. Mas um dia nós chegamos lá com a comidinha, e ele abriu a boca pela primeira vez e falou assim: eu preciso falar uma coisa a vocês. E nós nos maravilhamos em ver ele falar. A sua fala, irmãos, era uma fala difícil, carregada de tristeza, não era como eu estou expressando aqui, mas ele falou assim: eu também quero ser batizado para conhecer este Deus que eu nunca tive. Quando ele falou que queria ser batizado, irmãos, uma alegria tomou nós. E eu falei assim para ele, falei, irmão José, para que o irmão não quer batizar? Para o irmão sair desse lugar, para o irmão ter uma casa, para o irmão ter roupa a vestir, para o irmão ter uma mesa de pratos, para o irmão ter uma esposa. Falei, não, irmão José, esta graça que nós estamos te anunciando não é para proporcionar isso. Ele baixou assim a cabeça, e 2 lágrimas surgiram daqueles olhos profundos e correram naquela barba imunda. E ele falou assim: um homem miserável como eu, se não salvar a sua alma, o que será dele? Mas isso saía com um gemido de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A alma se alegrou. Irmão, que Deus derrame esse amor entre nós. E assim chegou o dia, irmãos, do santo batismo, e nós fomos para lá. Eu tinha um Fusquinha, irmãos, e eu com medo da legião tomar ele, né, para impedir. Mas quando eu cheguei lá, ele estava sóbrio, e eu peguei ele, coloquei no meu carrinho, tudo sujo, irmãos, sujou um carrinho puro de fezes, de urina. Sentei ali na frente, quis que levasse os molamos, os trapos. Eu peguei tudo, coloquei ali no porta-mala do carrinho. As irmãs entraram, irmãos, e nós rumamos para a casa da serva de Deus. Quando chegou lá, o Senhor deu a graça à minha esposa de começar a cortar o cabelo dele. Uma irmã tinha uns garfos antigos daqueles reforçados. Minha esposa teve que usar um garfo daquele, enfiava aqui devagarzinho, próximo ao couro cabeludo, levantava com cuidado, levava a ponta da tesoura, cortava, porque tinha uns 2 dedos em pasta de imundícia, de sujeira, e ela ia, levantava, tinha lugar que sangrava, mas ele não reclamava, quietinho, e ela foi cortando,
cortando, tirando tudo aquilo lá. Irmãos, aí eu levei ele para o banheiro e falei assim, irmão Zé, me receba como um filho que Deus me deu. Eu falei, não tenha vergonha de mim. Desnudei ele porque ele tinha as mãos tudo cheias de bicho de pé, o corpo era cheio de, sabe, irmão, era muita coisa. E eu tirei a roupa dele, comecei a barbear ele. O irmão colocava aqui a mão dele com as unhas mesmo, de sabonete, tirava aquele resto de comida, muita imundícia, tirava, passava o barbeador, tirava um pouquinho, jogava, passava sabão com as unhas, tirava o barbeador e aos pouquinhos fui descobrindo aquele rosto tão marcado pelo sofrimento, pela tristeza, pela escravidão do diabo ali posto a sua alma. E foi tirando, irmãos, barbeando ele. Quando terminou, querido mandado, o Senhor me deu graça, honrei glória ao Senhor, mas tirei todas aquelas unhas, aquelas imundícias de baixo, tirei os bichos de pé do seu corpo todo, me deu a graça os seus pés, as unhas dos pés, cresceram enrolados para dentro, tudo era imundo, sujo, tirei, lavei, tudo direitinho, com bastante cuidado, tudo em carne viva. Irmão, assim ele como nós cuidamos do nosso próprio corpo, como a mãe cuida de um bebê. Eu vou mais profundo, como a mãe cuida de um bebê, o Senhor deu a graça de cuidar dele, sabe? Mas enfim, irmãos, aquelas sujeiras de muitos anos ali. E deixa, irmão, que quando eu comecei a cuidar dele, quando eu tirei a roupa dele, eu esqueci esse detalhe, eu comecei a sentir náuseas, porque era um mau cheiro muito forte, muito, irmãos, muito ofensivo. Eu comecei a ter náuseas, comecei a ter ânsia. E quando eu comecei a ter ânsia, eu clamei o Senhor, está lá de Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Quando eu clamei assim, o Senhor falou para mim, meu servo, faz para ele que tu estás fazendo para mim. O Senhor estás fazendo para mim. Na partir daquele momento, a irmandade pode crer, Deus tirou o meu olfato, eu não senti mais mau cheiro. E o Senhor me tomou e eu fiz todo esse processo de cuidar dele, falando linguagens, falando língua, Espírito Santo me visitando, o Senhor me visitando. Glória ao nome do Senhor, falando irmãos, que ele estava todo limpinho, e vestia a roupinha que Deus preparou nova. Falei para ele, irmão Zé, eu vou lhe calçar o sapato, porque o irmão não vai conseguir, o irmão está com os pés muito feridos. Ele olhou para mim e falou assim, meu filho, eu nunca pus um sapato no meu pé. Como eu queria. Falei, meu irmão, senta aí. Peguei algodão, fiz bolinhas, enchi todos os feridos, os buracos, vesti 2 pares de meia, calcei o sapatinho, tirei de dentro do banheiro falando línguas. Quando eu tirei de dentro do banheiro, as irmãs olharam, Deus visitaram as irmãs. As irmãs começaram a dizer, Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, pegamos ele, colocamos na perua Kombi do irmão, levamos porque o meu carrinho estava todo sujo, levamos a Kombi do irmão e levamos para o Bonfim, sentamos lá no meio da irmandade. Eu sentei ao lado dele e eu fiquei ali vigiando, clamando para a região, não vi, né, irmão, os espíritos não manifestarem, e veio a santa palavra, e o andamento do santo culto. Quando eu estava lá no serviço da SAP, ele fez menção de levantar. Ele estava aqui do meu lado direito, ele fez menção, eu segurei firme aqui no pulso dele. E na ida, eu falei assim para ele, irmão Zé, o irmão não vai batizar. O irmão vai ouvir a palavra que te foi anunciada, né? Se o Senhor chamá-lo, não obedece, se não fica em paz. Outro dia o irmão volta. Quando ele fez aquela menção que eu peguei aqui no pulso da mão esquerda dele, eu falei, para onde o irmão vai? Ele com aquela mão, aquelas falanges, tudo em carne viva, aquela mão cheia de feridas, bateu lentamente no peito e falou, uma voz está me chamando aqui. Aí eu falei, vamos, é o Senhor que está chamando, irmão. Aí eu falei para ele, irmão, pode apoiar em mim. Ele abraçou a mim, apoiando em mim, eu comecei a trazer. Eu não sabia quem era ele, mas Deus tomou a irmandade naquela noite, irmão, naquele momento, como os filhos glorificando pela volta de um príncipe, não é verdade? Voltando para a casa do Pai. E eu trouxe, cheguei aqui, os irmãos todos me conheciam, a minha comum, falei, irmão, vocês estão aí para isso, é a missão dos irmãos, mas os irmãos me dão a honra de trocar ele. Aí os irmãos falaram, irmão, cuida dele, o Senhor me deu a graça, troquei ele,
e soltei aqui na mão do servo de Deus diácono. Aí mandaram, guarda isso aqui. Quem guarda isso aqui? Quando o ancião pegou ele, que viu que as mãos estavam feridas, quando ele cruzado devagarzinho, o ancião pegou aqui, pôs a mão na cabeça dele e falou: irmão, em nome de Jesus Cristo eu te batizo. O Senhor falou para mim ali, na entrada do tanque, meu servo, na minha graça eu coloco quem eu quero. Celestiais que Deus nos tem. É Ele que nos tem colocado. Foi batizado, levantou, estava brilhando. Era outro irmão, estava brilhando. Peguei ele, peguei, joguei, pus a roupinha para brilhar. A irmandade soube. Aí a irmã tinha terreninho ali rumo a Montemor, no Jardim Paulista, naquela época era uma invasão somente, né? E era só os lotezinhos de invasão, mas a prefeitura estava começando a cuidar. A irmã tinha irmãos, e aí a irmandade foi, construiu 3 cômodos bem acabadinho, bem feitinho, banheiro. Aí Deus preparou 5 ternos, 5 pares de sapato. Deus tinha abundância, Deus tinha abundância. Aleluia, mobiliar uma casinha de coisas boas, encheram a despensinha. Irmãos, no dia que nós levamos ele lá, o pranto dele de alegria era algo divino, maravilhoso de ver. Colocamos o Dom José lá, irmãos, e a partir daí, o meu divertimento, os meus domingos e da minha esposa, todo domingo nós levantávamos cedinho, irmãos, pegavam o nosso fusquinho, rumava lá para o Jardim Paulista, que ainda não era isso, íamos lá para aquele lugar, e quando chegávamos lá cedinho, ele já estava lá na frente do lote, e ele começava a gritar: lá iam os meus filhos que Deus me deu, lá iam os meus filhos que Deus me deu. Eu chegava, beijava de um lado, minha esposa beijava do outro, numa cela de Deus eu cuidava, lavava a roupinha dele, ajeitar, preparar a semana, fazer a comida, e eu ia com ele caipira ali, que ele tinha plantado, irmãos. Ele pegou os cômodos, foram feitos no fundo, na frente, ele separou no meio, de um lado ele plantou um canteiro de cebolinha, um canteiro de mandioca, irmãos, e ele outro canteiro lá de quiabo. Ele plantou tudo isso, e desse lado ele plantou um jardim, que eu não sei nem se ele arrumou tanta muda, não sei, mas Senhor, o que é isso? E o Senhor falou: isso é a vida do meu filho que está nele. A verdade foi 1 ano e meio. 1 ano e meio depois, veio o Senhor e levou o príncipe. Glória a Jesus. Aleluia. Chorou, porque ele infartou, levaram ele para Montemor, e de lá levaram para Capivari. E ele pedia: chame meu filho, mas ninguém sabia. E quando eu cheguei lá, ele já não falava. Eu falei para a enfermeira: por favor, qualquer coisa, eu sou o filho, eu sou responsável por ele. Mas eu morava em Campinas, ele faleceu no início da semana, e o corpo ficou lá, na geladeira, no final de semana, na sexta-feira, enterrado como indigente. E eu cheguei lá no sábado, encontrei essa notícia, e fui lá. Os irmãos sabem como eles enterram indigentes, né? Terminei de fazer o sepulcrozinho dele, terminei de ajeitar direitinho, e saí desconsolado, chorando. Eu amava muito, muito. E eu saí desconsolado, passei na casinha dele. Naquele dia as flores estavam todas abertas. Entramos lá chorando, e o Senhor deu uma oração para ele, disse, uma oração tão linda. E no meio da oração, o Senhor falou no meu coração: não chores, ser fiel até a morte, e tu verás o reino da minha glória. Eu nunca descobri nada dele. Tudo que soube dele, ele chamava José Jacó. Mas eu sei que aquele é um predestinado à vida eterna. Que o Senhor nos revista de amor, irmandade. Cuidado com o ódio, cuidado com a ira, cuidado com a rejeição, perdão, irmão. Cuidado com a intolerância.
com desprezo, coitado com a calúnia, irmandade querida, amém, Jesus. Eu agradeço a Deus que o Senhor me deu a graça. Meu Deus! Essa obra vitoriosa que o Senhor fez com o servo de Deus. Irmãos, eu graças a Deus também por uma obra que o Senhor fez como uma criança. Essa obra é um exemplo, né, para nós também. E para mandar de ver como que é o zelo de Deus e o que é o valor de ter uma alma. Hoje o Senhor dá graça de atender uma casa de oração, que já é uma congregação, para quase 600 sentados. Mas quando era uma salinha, em frente a uma avenida que os irmãos que foram lá e conhecem, e atropelaram uma das nossas crianças lá, e a partir daquele dia, naquela época não tinha o ensinamento que nós temos hoje, eu fiz uma reunião com as crianças, todas as nossas crianças, ensinei para eles e expliquei o que é o púlpito do Senhor, que lugar é esse aqui, o que acontece, né? Eu conscientizei eles e falei na natureza de vocês, eu quero vocês na hora de todo culto, para vocês me ajudarem a atender o santo culto. Eu entendi para eles assimilavam, né? Então ficavam meninos e meninas aqui em cima, naquela época o Senhor chegou muitos deles com a promessa. E um dia eu estava atendendo o santo culto, e eu olhei o irmão Gerson encarregado, fez assim para mim, me mostrando que algo estava fora, né? Quando ele falou assim para mim, eu olhei aqui, discretamente, para os menininhos, e estava tudo bem, passei aqui, vi o menininho sentado aqui, tudo quietinho, bonitinho, olhei para as irmãzinhas, a irmã estava cantando hino, olhei para as irmãzinhas, estava tudo em ordem. Quando eu cheguei aqui, tinha uma menina sentada aqui, irmão, ela era uma criança, ela tinha 9 anos, mas ela era filha de uma família de estatura grande, e ela era fortinha, gordinha, e ela estava com uma mini saia, mas um negócio muito curtinho, um pequeno paninho aqui, quer dizer, ela estava seminua e ela transmitia ser uma menina de 12, 13 anos, uma pré-adolescente já, né? De repente, do jeito que ela estava sentada aqui, estava escandaloso. Do jeito que ela estava sentada aqui, ela estava se tomando uma providência. Os irmãos pediram para tomar uma providência. Era para tomar providência. Mas, irmãos, quando eu fui me dirigir, eu ia tirar ela daqui. Eu ficava dentro desse, mas eu ia tirar ela daqui. Mas os irmãos podem crer que aconteceu isso comigo. Quando eu fui aqui, os irmãos já viram quando a gente bate, como se seja numa porta de vidro, quando a gente bate uma porta de vidro sem perceber, aquele impacto, né? Eu levei aquele impacto e o Senhor falou para mim: não toca nela, que a obra não é tua. Aleluia! Siga no culto do Senhor. Eu, santo Deus, voltei para cá, dei continuidade, deixei ela lá. A irmandade não gostou. No culto seguinte, estou eu lá cantando aqui atento, de olhos fechados aqui, quando levanta e foram as andanistas, parte de algumas irmãs, né? E diz: irmão, toma providência. O Senhor falou para mim: não, espera. E eu não mexi com a criança, a menina, mas era escandaloso, era desconforme, era fora. Mas não mexi. Mas aí terminou o culto, eu saí perguntando: com quem ela está? Quem é essa menina? Com quem ela está? E falaram que ela estava com a irmã Eva, a irmã, esposa do Moés, que eu lá no fundo dele. Eu falei: mas essa criança está com a irmã? Falou que estava, Maria. Deixa eu falar essa história aí para o irmão. Irmão, essa menina é filha de uma família lá na nossa rua, uma família valente, brava, um pessoal mal educado. Ninguém gosta deles, todo mundo tem medo deles, ninguém fala com eles. E no culto passado, essa menina chegou e falou assim: vocês vão para a igreja? Me levem. E eu falei: não, filho, não dá para levar você não, com medo da mãe dela. Ela falou: não, minha mãe deixou. E eu olhei para a casa dela, a mãe dela falou: leva. E eu até para agradar a mulher, eu trouxe. Mas lá ninguém é crente, irmão, também que a gente se conhece, lá ninguém é crente. Eu não consegui segurar ela. Eu falei: tá bom, mulher.
Deus abençoe a irmã. Vou orar ao Senhor. No terceiro culto, Deus selou ela com a promessa do Espírito Santo. Irmão Maria de Deus, o Senhor selou 8 meninas que ela saiu abraçando. Cada que ela abraçava, Deus selava com a promessa. O nome dela é Dalila. A Dalila, quando foi no culto seguinte, após o Senhor selar ela, eu fiquei na congregação, na salinha, ela estava encostada na grade, me esperando, um conjuntinho rosa, sainha abaixo do joelho, uma manguinha aqui, né? E eu olhei e falei, Dalila, você? Ela falou, mas não estou esperando o irmão. Eu falei, sim, filha, você está me esperando? Pois não. Ela falou, eu não estou esperando para não dizer que eu estou bonita. Você vê como é uma criança, cheia de pureza, né? Eu falei, você está linda, minha filha, você está maravilhosa, Deus te conserve, né? Falei para ela, a irmã foi na congregação central, levou a Dalila, quando ela viu a Dalila, estava dentro das águas. Chegou lá e falou, que a promessa, já foi chorando e falando comigo, você faz. Trocar e a Dalila batizou. Quando chegou para mim, falei, Senhor, filha, dá 9 anos, família, quem é crente em casa? Tem misericórdia, Senhor. E me preocupei, mas a Dalila virou um anjo entre nós. Quando foi um dia, eu cheguei, ela estava chorando. Ai, verdade. Eu falei, Dalila, como seu filho? Ela estava chorando, teve a vontade de Deus. Eu falei, o que aconteceu, minha filha? Ela falou, Raimundo, eu estou chorando porque eu não sabe que na nossa casa ninguém é crente. Meu papai não é crente, minha mãe não é crente. E hoje eles me chamaram e falaram que não quer crente na nossa família. E falaram que hoje é o último dia que eu venho na congregação. Aí chorou copiosamente. Eu fiquei olhando para aquela criança chorando. Aí ela olhou para mim, sabe o que é? Eu não quero mais este mundo que está aí fora. Eu não quero. Sabe, um gesto bem infantil, bem espiritual. E eu comecei a chorar com ela. Eu falei, minha filha, o que você requer de mim? Ela falou, olha o que ela falou para mim, irmão, uma criança de 7 anos, 9 anos. Ela falou que o irmão fosse na minha casa falar para o meu pai e para a minha mãe a razão da minha esperança. Glória ao Senhor, a razão da minha esperança. Eu comecei a chorar, comecei a chorar. Eu falei, ô filha, hoje é terça-feira, amanhã eu não posso pegar, mas quinta-feira eu vou na sua casa falar com seu pai. Aí a irmã Eva veio e falou, os mães de Deus tomou naquela casa. Eu falei, tá bom, irmão, tá bom, Deus abençoe pelo conselho. E orei, chegou na quinta-feira, deu um vendaval em Teresina, arrancou telhados, irmão, e derrubou árvores, e choveu o resto do dia, foi uma chuva muito grande. Quando foi à noite, eu fui para lá com a minha esposa. Quando chegamos lá, a Dalila estava em pezinha na porta, sorrindo. Eu falei para minha esposa, se tem sorriso, né? É porque tem esperança, tem coisa boa, né? Vamos lá. E eu me preparei o espírito para enfrentar o que tinha lá no pai e na mãe da Dalila. Mas quando eu cheguei lá, todo armado, para defender a Dalila, eu aprendi mais uma que quem defende esse povo é o Senhor. O Senhor é quem defende o seu povo. E eu cheguei lá e a mãe da Dalila me recebeu numa delicadeza, num respeito. Ô, senhor Raimundo, que prazer, o senhor aqui na nossa casa, por favor, seja bem-vindo, dona Cleusa. E o pai veio, mas o senhor na minha casa, que satisfação, tudo. E eu fiquei meio perdido, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, o senhor ficou meio, eu falei, fiquei, eu confesso para a senhora que fiquei, né? Pelo que havia me falado. Ela falou, então, senhor, eu vou lhe explicar. Nós aqui não somos crentes, e minha filha começou a ir nesta congregação, e eu falei para ela, você não vai mais. Porém, o senhor viu a chuva que deu hoje? Eu falei, meu Deus, que desastre. Ela falou, pois é, senhor, ontem à tarde eu estava sentada na porta de casa, porque ela é muito quente. Teresina tem 900 mil habitantes, mas é uma cidade meio interiorana, as pessoas sentam na porta, conversam, tem um sistema bem simples aí. Ela falou, eu estava sentada aí na porta à tarde, passou uma vizinha levando um papagaio, e conversando com o papagaio, isso aqui, aquelas conversas com o papagaio, eu falei, ai, que inveja. Eu sempre quis criar um papagaio, nunca tive. Quando ela falou assim, a Dalila falou, mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. O Deus Todo-Poderoso que eu sigo na congregação foi ele que criou os papagaios também. Se a senhora
tempestade que veio, eu estava escolhendo um arroz lá na minha cozinha, lá para refogar, e Deus mandou um papagaio. O papagaio entrou pela porta da frente, cruzou a sala de estar, foi pelo corredor, cruzou a sala de jantar, chegou na cozinha, deu uma volta majestosamente assim, o outro chegou e sentou de frente à mãe da Maria. Disse: Dona Rosa, a Maria falou: pode pegar, mãe, esse é da senhora, foi meu Deus. A minha filha está ali, e até nós vamos lá conhecer a problema dessa forma. O Senhor é glorificando a vida, eu estou glorificando a Deus. O horário avançou, mas eu dou graças a Deus por esta boa oportunidade de estar aqui com a Irmandade. Muitas obras o Senhor tem feito ali conosco, naquele estado nosso do Piauí. O Senhor tem irmãos também, estendido a sua misericórdia. Sim, irmão. Deus abençoe, querido, mas é 8h30, né? O Senhor trouxe essas obras, fica para a nossa Irmandade no reforço da fé. Então, graças a Deus, trouxe saudações da nossa Irmandade lá de Teresina, o Senhor dá graça de atender da região, e também levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, por essa força, por conhecer esta Irmandade, por contemplar a face dos santos que aqui servem ao Senhor nesta região. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Amém.